De 2019 até 2024, houve 6 campeões únicos da NBA. Essa sequência de 6 campeões diferentes é a primeira vez que acontece desde a década de 70, empatando com um recorde duradouro daquela época, com a chance de ser quebrado em 2025 também. Como chegamos a este ponto? Bem, tudo começou com Adam Silver e suas ambições de criar uma liga onde mais equipes têm uma chance igual, ou talvez não igual, mas uma melhor chance de ganhar um campeonato em um campo de jogo mais nivelado. Citação: não havia dúvida de que existe uma correlação entre os gastos e a qualidade da equipe e que, embora eu entenda que as dinastias são algo que os fãs apoiarão, ao mesmo tempo o que você ouve dos fãs é que eles querem que essas equipes sejam criadas da maneira correta. Então as pessoas não estão tão interessadas em ver equipes comprando campeonatos, por assim dizer. Neste vídeo vamos dar uma olhada em como a NBA conseguiu alcançar seu objetivo de criar um ambiente onde há tanta paridade em todo o esporte, com uma infinidade de diferentes equipes tendo uma chance legítima de ganhar o campeonato. E junto com isso veio uma redução drástica em super equipes e dinastias na era moderna. É positivo que 2 das maiores superestrelas da atualidade estejam vinculadas a um elenco de apoio que não está à altura do que poderia ser. Por outro lado, que tipo de equipes prosperam sob o novo impulso da NBA em direção à paródia? Primeiro, vamos tentar responder a esta pergunta. Isso é bom para o esporte? Analisemos um aspecto desta questão: a audiência. O objetivo de Adam Silver de criar paródia é bastante simples, mas durante essa mesma era de ter muitos campeões diferentes e sem dinastias, a audiência da NBA, em particular os playoffs e finais, diminuiu enfaticamente. Talvez você possa afirmar: é por causa do efeito Steph Curry. Sem ele nas finais, as pessoas não estão tão animadas para assistir. E as finais de 2022, os Warriors enfrentaram o Boston Celtics, uma das equipes mais populares do país, mas ainda assim não conseguiram uma audiência comparável à antiga rivalidade Cavs-Warriors. Como mencionado no meu vídeo sobre blackouts, a diminuição da audiência na NBA é única no mundo do basquete. A National Collegiate Athletic Association e o basquete da Euroleague se popularizaram no mesmo período. Isso ocorre devido a múltiplos fatores que contribuem para o declínio da audiência da NBA, principalmente coisas como apagões, transmissões ilegais e um estilo de jogo que pode não agradar a todos. Embora, na minha opinião, seja a era mais emocionante do basquete em toda a minha vida. Se você só assistiu basquete nos anos 2000, era uma luta constante. Os jogos eram tão lentos. As pessoas elogiavam a qualidade da defesa naquela época, mas nunca mencionam o quão ruins eram os ataques. De qualquer forma, ao longo dos anos, esqueça isso. Ao longo das décadas, a NBA implementou vários obstáculos que dificultam a criação de um elenco forte apenas jogando dinheiro nos jogadores. O primeiro obstáculo foi o teto salarial, implementado em 1984. Isso estabeleceu um limite para quanto dinheiro uma equipe pode pagar aos seus jogadores, implementado bem no meio da dinastia Lakers e Celtics. Embora os anos 80 tenham sido cruciais para revitalizar o basquete, muitos proprietários da liga reclamavam que não podiam competir com o enorme montante que Lakers e Celtics podiam investir. Assim, o teto salarial foi o primeiro passo para garantir um jogo mais equilibrado. Uma maneira de dar a cada equipe a oportunidade de ganhar o título. Em segundo lugar, o imposto de luxo. O imposto de luxo foi implementado em 1999. Com um limite suave em vigor, o imposto de luxo penalizava as equipes que gastavam demais, dificultando a manutenção do elenco completo caso todos quisessem ser bem pagos. Terceiro, o primeiro avental. Um imposto de luxo mais severo foi criado no lockout de 2011, chamado de primeiro avental, que penalizava ainda mais as equipes ao ultrapassar o limite. Nesse momento, os donos mais ricos das franquias mais valiosas pensavam que a situação não poderia piorar, não é? Essa foi a última ação da NBA para restringir super equipes e dinastias instantâneas surgindo constantemente. Exceto que não foi. Em quarto, o segundo avental.
introduzido no Acordo de Negociação Coletiva de 2023 como um encargo fiscal adicional, tão severo e incapacitante que nem mesmo os proprietários mais ricos da NBA ousariam cruzar. De fato, a partir da temporada 2024-2025, somente 3 times em toda a liga passaram do segundo avental: os Suns, os Wolves e os Celtics. Os Wolves e Celtics estão na posição certa para avançar, e os Suns, bem, vamos não falar sobre isso. Todas as outras equipes, até mesmo os contendores e proprietários super ricos, tentam evitá-lo para não pagar impostos exorbitantes. Aqui está o problema. O segundo avental é o problema. Apesar de ter sido introduzido em 2023, os proprietários da liga ouviram rumores sobre isso anos antes e se prepararam para garantir que suas equipes evitem cruzar o limite a todo custo. Os Warriors de 2022, o último ano antes do segundo avental se tornar uma adição certa à NBA, essa equipe gastou um total de 346 milhões de dólares em folha de pagamento e impostos de luxo naquele ano. Alguns afirmam que a Convenção Coletiva de Trabalho de 2023 foi uma resposta aos gastos exorbitantes dos Warriors, que superaram as outras equipes. E ele acerta! E uma chance de 4 para Stephen Curry! Mas o maior problema reside no fato de que é tão difícil para as equipes agora manterem seus jogadores, o mesmo núcleo de jogadores, por um longo período de tempo, até mesmo os jogadores que eles mesmos selecionaram. Se foram os dias das dinastias de Steph, Clay e Dre construídas do zero, porque na NBA moderna não há como manter um trio de estrelas intacto e ainda cercá-los com jogadores de papel de qualidade, a menos que, você sabe, alguns deles sejam severamente subpagos. Como Steph Curry, quando recebia apenas 11 milhões anuais durante os anos de dinastia. Pegue os Nuggets de 2022 a 23 como exemplo. No papel, a trajetória deles no campeonato é inspiradora, uma revelação de uma equipe que constrói seu elenco com escolhas de draft, desenvolvendo talentos internos para alcançar o topo da NBA. Na verdade, quando eles ganharam aquele campeonato, havia uma semelhança marcante com o primeiro título dos Warriors em 2015. Você tinha um superastro de 27, 28 anos no auge da carreira. Você tinha mais 2 jogadores principais, recrutados e desenvolvidos por suas respectivas equipes. Você tinha um jogador importante que foi adquirido por troca no meio da temporada alguns anos atrás. Para os Nuggets, Aaron Gordon, e para os Warriors, Andrew Bogut, ambos trouxeram resistência, defesa e intangíveis, aceitando seus papéis para fazer as pequenas coisas necessárias para ajudar suas equipes a vencer. Essas duas equipes jogaram de maneiras distintas, com os Nuggets dominando no garrafão e os Warriors sendo os melhores de longa distância na NBA. Mas o conceito de como eles construíram suas equipes era similar, por isso muitos acreditam que os Nuggets estavam a caminho de estabelecer uma dinastia e liderar a conferência por vários anos. Infelizmente, o iminente bloqueio do segundo avental se tornou um verdadeiro fardo para navegar. Em entrevista, Josh Kroenke, filho de Stan Kroenke, dono do Denver Nuggets e quarto proprietário mais rico da NBA, foi indagado sobre seus pensamentos em ultrapassar o limite do segundo avental de gastos. Ao que Josh Kroenke respondeu, citação, "Eu acho que uma nota de rodapé importante sobre este grupo que temos é que o núcleo desta equipe foi montado sob uma convenção coletiva de trabalho diferente. Recrutamos e desenvolvemos esta equipe sob regras diferentes. Essas regras mudaram em pleno voo. Obviamente, surgem diferentes conversas com isso à medida que começamos a falar sobre penalidades separadas das quais estamos falando, mas seremos agressivos." Eles foram mesmo agressivos? Na realidade, eles evitaram ativamente ultrapassar o segundo avental por todos os meios possíveis. Quando os Nuggets deixaram Contavious Caldwell-Pope sair na agência livre, não tiveram escolha. Para os Kroenke ficarem abaixo do segundo avental, precisavam deixá-lo ir. Eles não podiam pagar a ele, então não é como se o ex-gerente geral dos Nuggets, Calvin Booth, tivesse escolha. Enquanto KCP teve um desempenho abaixo do esperado em Orlando, eu sinto que ele não teria caído tanto se tivesse ficado em Denver, só porque ele tem tantas oportunidades abertas no ataque dos Nuggets. Isso adiciona profundidade aos Nuggets.
Se KCP permanecesse na formação inicial, permitiria a Christian Braun sair do banco e basicamente tornar o banco deles muito melhor. Por outro lado, se KCP deixasse o banco, ele proporcionaria o impulso no arremesso que eles tanto necessitam. Os Denver Nuggets, de 24-25, tiveram um dos piores bancos de reservas da liga. Em termos de pontuação e classificação líquida, eles foram um impressionante -6-2-6 durante toda a temporada. Agora, essa devastadora fraqueza em seu elenco é bastante conhecida. Os Nuggets não possuem um bom banco de reservas há vários anos. O problema é que é quase impossível para eles corrigirem isso. Devido à relutância do proprietário em ir além do segundo avental, a única opção é continuar o recrutamento. Continue buscando jovens jogadores com contratos baratos, na expectativa de que não sejam um problema nos playoffs. Ou podem optar por assinar contratos mínimos com veteranos baratos, como Russell Westbrook. Mesmo se houvesse um All-Star disponível na agência livre, eles não teriam como contratá-lo. Isso criou um ambiente em Denver, onde mesmo que Jokic de alguma forma melhore ainda mais, a equipe ao seu redor regrediu sem nenhuma solução disponível. Poderíamos culpar os contratos de Murray e Porter, ambos são extremamente superpagos pelo que produzem. Mas na era atual, também é extremamente difícil negociar contratos grandes e supervalorizados, a menos que uma equipe seja estúpida o suficiente para assumi-los. O Denver Nuggets é um exemplo de como as regras atuais de imposição de paridade na liga têm sido um prejuízo. Sim, alguns erros foram cometidos por eles mesmos, mas o fato de ter estrangulado a equipe, impedindo-a de melhorar ainda mais, impede que se tornem a dinastia que poderia ter acontecido. É isso, os Timberwolves eliminaram o campeão em título Denver Nuggets. Não é tão diferente dos Milwaukee Bucks, que tem carregado toda a cidade de Milwaukee nas costas, mas não há apoio, ninguém para lhe dar a ajuda de que precisa para disputar o título. Apesar da situação dos Bucks ser bem distinta, as lesões e o elenco envelhecido têm prejudicado seu progresso. Além disso, eu diria que eles foram ainda mais prejudicados por más decisões do escritório central. A questão é, isso é bom para a NBA? É positivo que duas das maiores estrelas da geração atual estejam presas em uma situação impossível, onde seus times não podem ajudá-las? Se o segundo avental não tivesse sido implementado, é muito provável que os Nuggets, que têm o quarto proprietário mais rico da liga, e os Bucks com o sexto proprietário mais rico, poderiam ter preenchido seus elencos até a borda com ótimos jogadores de apoio e se encontrarem nas finais ano após ano. A magia e o pássaro da geração moderna, entende? Eles estão dispostos a pagar uma grande quantia em impostos de luxo, mesmo se fosse apenas o primeiro avental, como já fizeram anteriormente. Mas o fardo do segundo é simplesmente demais para eles considerarem. Na realidade, eu não acho que esse era o objetivo que Adam Silver pretendia quando negociou esse novo avental na lei da NBA. Ele queria evitar a formação de super times como o Brooklyn Nets, onde o proprietário Joe Tsai despejou muito dinheiro apenas para montar este time. No entanto, Silver tornou tão difícil para as equipes manterem seu núcleo intacto. Então, quem se beneficia de uma regra assim? Quais times se destacam no novo cenário da NBA? As novas regras geraram uma paridade inédita na história da liga, mas de um modo que favorece mais as equipes jovens do que as no auge. O que quero dizer é que jogadores jovens, ao entrarem na liga, normalmente assinam contratos bem mais baratos, com duração de pelo menos 3 ou 4 anos. Assim, se eles se desenvolvem rapidamente nos primeiros anos na liga, sua equipe é muito beneficiada. Eles geram imenso valor devido aos baixos salários e alta produtividade. Este provavelmente será o maior valor que gerarão em suas carreiras. É por isso que, na atualidade, parece que algumas equipes surgem do nada e superam equipes mais estabelecidas. Haliburton. 5 segundos. 4 segundos. Haliburton para a liderança. Faltam 1.3. Por exemplo, dê uma olhada nisso.
Os 68 vitórias têm uma 167 milhões de dólares, a sexta mais baixa da liga. O Houston Rockets, o segundo colocado, está com 171 milhões de dólares. O Indiana Pacers, que já é uma equipe melhor que os Bucks, está apenas com 169 milhões. Orlando e Detroit, equipes jovens dos playoffs, têm folhas de pagamento muito abaixo de qualquer outra equipe da liga. Enquanto o pensamento comum é, cara, imagine o que acontece quando todas essas equipes jovens atingem seu auge. Certamente eles serão contendores por anos. Porém, quando os jogadores se aproximam do auge, suas equipes não terão espaço salarial para mantê-los todos. Com o segundo avental se destacando ao fundo, a verdadeira janela para disputar o título é agora e nos próximos anos. É uma janela muito curta quando seus jovens jogadores estão produzindo em um nível muito além de seu salário. Com o envelhecimento, certamente exigirão um pagamento bem maior. E mesmo que continuem a melhorar, sua produção por dólar será muito pior. Produção por dólar, esta é uma estatística que acredito que a NBA deveria começar a rastrear. Conhecemos as estatísticas tradicionais da tabela de pontuação. Até as estatísticas avançadas podem dizer o impacto de um jogador em quadra, mas e quanto ao valor que ele proporciona em relação ao seu salário? Por exemplo, Bradley Beal não vale 50 milhões por ano, obviamente. É isso que o torna um ativo negativo, sendo zombado por todos devido ao seu desempenho abaixo do esperado. Mas se ele recebesse 5 ou 10 milhões, seria um dos jogadores mais valiosos da NBA em termos salariais. No futuro, é provável que as equipes da NBA sigam essa tendência. Em vez de jogar 50 milhões por ano em Jamal Murray ou Bradley Beal, as análises começarão a calcular a melhor maneira de otimizar seu elenco. Durante uma era em que a carga do imposto de luxo é tão rigorosa quanto sempre, isso é o que separará grandes equipes de equipes de elite. Equipes que poderiam competir pelo campeonato versus equipes que estão presas no mesmo lugar por anos. E aí, galera, deixem suas opiniões nos comentários. Você curte essa nova moda na NBA? Sem dúvida, os últimos playoffs foram os mais emocionantes de se assistir. Pessoalmente, eu adoro isso. Eu adoro entrar nos playoffs e ficar tão empolgado sem saber qual equipe sairá por cima. Porque o campo de jogo, embora ainda haja, obviamente, equipes que são melhores do que outras, não há mais um favorito verdadeiro para ganhar o campeonato. Com as equipes se adaptando às novas regras de teto salarial e imposto de luxo, acredito que a filosofia na construção de elencos mudará no futuro, tornando as dinastias bem menos comuns. Agradeço a todos por assistirem, espero que tenham curtido o vídeo e, como sempre, nos vemos na próxima. Paz!